Olá, pessoal, voltando aqui com a segunda parte do nosso CV Connect Esportes. Você se liga na gente no Spotify, também no YouTube. Se inscrevam lá, ative o sininho. Nos ajude, por favor, né? Até porque o Charles agradece, o nosso Thiago Saraiva também agradece, e eu agradeço também. Por que não, né? É isso. Então, estamos aqui com Saraiva e Charles para falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, a gente tem que tocar no assunto dos máfia das apostas. É o seguinte, pessoal, rapidinho, rapidinho. Quem errou tem que pagar e ponto. Vários jogadores foram afastados essa semana porque no ano passado se envolveram aí com esquema de, de máfia de apostas, com esquema de manipulação de jogos, né? De manipulação de jogos e tal. E é o seguinte, cara, a gente poderia até falar aqui com mais abrangência, poderia. Só que o escândalo se tornou mundial. Mundial. Tem problema no Brasil, nos Estados Unidos, na Grécia, a mesma máfia comandando esse esse enrosco, vamos dizer assim. Então, cara, cabe à justiça. Se a justiça decidir que os caras têm que ser punidos, que punam, que punam. Mas o certo é o seguinte, eu penso, um cara que entra numa situação dessa, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, jogando a Major League Soccer, o Campeonato Norte-Americano, que é muito mais rico que o Campeonato Brasileiro, né? O cara tem que ser banido do futebol. Penso eu. Uhum. Tem que ser banido do futebol. Porque qual que é a essência do jogo? A essência do jogo é querer a vitória. Aí o cara joga o jogo e tenta tomar um cartão amarelo, prejudica o seu time, justamente para poder ganhar uma grana fora disso. Eu acho que está completamente fora, é, de qualquer contexto, né? E também é o seguinte, pense como nós torcedores. Vamos pensar como nós torcedores. Como é que a gente vai olhar para um cara quando vai bater um pênalti e erra, da agora para frente? Com todo esse escândalo aí envolvendo gente grande da Série A. Então, assim, prejudica o esporte. Prejudica o esporte. Então, tem que punir e no meu entendimento, se tiver culpa, tem que banir do futebol. Pode ser o cara mais legal ou o cara mais bad night, né, como se diz. Tem que banir do futebol. Além disso, é o seguinte, outra coisa que ninguém tá falando aí nas mídias e tal, que eu quero tocar no assunto aqui. Por que que a FIFA e a Conmebol não se pronunciaram até agora sobre isso? Isso está acontecendo no Brasil, que é o país do futebol, o país que mais ganhou Copas do Mundo. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, que é o maior centro financeiro do mundo e que vai ter a Copa lá em 2026. Por que que a FIFA até agora não falou nada? Sabe por quê? Porque ainda não bateu no futebol europeu, no grande centro do futebol europeu. Hora que vir no grande centro do futebol europeu, aí a FIFA se liga. Entende? Acho que vocês me entenderam. Então, é isso. Então, nós não vamos aqui entrar, nessa Uhum. discussão, porque isso vai ainda muito tempo, processo, processo muito grande, e vai ter uma terceira fase que está saindo aí do Ministério Público. Vai ter uma quarta fase que provavelmente vai atingir a arbitragem de novo. Vamos lembrar que em 2005, nosso Edilson Pereira de Carvalho aí da máfia do apito, né? Teve um problemaço. E o Saraiva sofre com isso até hoje porque o Corinthians foi o grande, entre aspas, entre aspas, é, beneficiado na cabeça do torcedor, né? Na cabeça do torcedor foi o grande beneficiado daquilo. Até hoje, o povo fala que o Corinthians é o time do apito e tal, por lá. Não, nada disso. Então, assim, esquema da máfia de apito,
da máfia de apito, da máfia de apostas e tal, tem desde os anos 80 aqui no Brasil. E acho que não vai mudar. Acho eu. Mas a justiça tem que julgar. Né, Saraiva? Eu acho que você falou bem aí as coisas, eu acho que tem que ser investigado, tem que ser apurado os fatos, como eles são na verdade, e que a verdade venha à tona e que se houver a punição, né, se for comprovada a culpa aí, a culpabilidade aí dos envolvidos, sejam aplicadas as punições necessárias, né? Tem que culpar Não e tem que pode banir do afetar o esporte. esporte, não pode afetar o torcedor que quer acompanhar o seu time de coração, não pode afetar o esporte. O clube é muito maior do que isso, né? Então tem que ser investigado, apurado e colocado as penalidades à altura dos crimes cometidos, né? É só lembrando que a casa de aposta tem nada a ver com isso. Isso é uma questão de corrupção do ser humano. Casa de aposta é uma empresa Uhum. que faz o seu negócio. Simples assim. Agora, que eu defendo que tem que ter uma regulamentação em cima dessas apostas, principalmente essas apostas por aplicativo, por internet. Isso precisa ter um pouco até para parar um pouco com essa balbúrdia que está acontecendo, né, Charles? Sim, sim. Com certeza que é muito, muito dinheiro que corre nisso. E Uhum. aí, isso acaba nascendo nesses absurdos até, como você citou aí. Jogadores de Série A, assim, que são aqueles 1% de jogadores profissionais que conseguiram atingir o sucesso na carreira. Jogar em um time de Série A do brasileiro deveria ser um ápice na carreira de um jogador. Sim. Assim, velho. Até porque não tem, imagino, não tem nenhum que tenha um salário ruim pra lá, É, assim, né? aí você bate num outro assunto do porquê que os caras talvez aceitam isso, porque os clubes são mal administrados, né? Sim, Atrasa tem salário. sim. Então, assim, isso aí Tem, dá. Pode falar, Charles. tem isso. Tem essas coisas, mas tem alguns jogadores, assim, que você vê, citando o nome, que você para e pensa assim, nossa, mas por quê? Assim, Pois é, né? Ah, Não dá nem você para vê, acreditar, né? é, hoje saiu notícia que o Atlético Paranaense rescindiu o contrato com dois demitiu, é. jogadores, demitiu ele, que o Atlético gastou 17 milhões de reais para contratar os dois. Assim, Pois né? é. Eu sei, eram jogadores que tinham futuro, que teriam carreira pela frente, e que estavam num clube bem estruturado, que podia fazer eles crescerem. Pois é, e o E clube também não tem nada a ver com isso, né? Vamos deixar sim, claro sim, o que clube é não tem só, nada, nada, nada. O que clube é são só, vítima. exatamente, clube é O vítima, clube é casa de vítima. aposta é vítima, e quem tem que pagar são esses caras. Sim, Tem os que, jogadores têm que pagar. Assim, exatamente, comprovou que participou, que querendo ou não, isso aí, você tá, você tá basicamente colocando em xeque as coisas que acontecem no esporte, no jogo. Isso, exatamente. Bom, isso é muito sério. acho que a nossa posição ficou bem clara com relação a isso, né? Hum. Vamos, vamos falar de futebol, de bola rolando. Acho que o Saraiva não tá querendo, não. Mas vamos falar de Tem futebol. projeto. É, vamos falar de futebol, de bola rolando. Hoje eu vou pela ordem da tabela. O meu caro Saraiva, é o seguinte: recitar o Botafoguense, hein? E o É, Corinthians, e o Corinthians foi mal demais. Giovanni, a gente confesso que quando você fala do Botafogo desde o começo do ano, a minha expectativa para o clube alvinegro carioca não era tamanha como tem sido o futebol demonstrado pelo Botafogo. O Botafogo está um time organizado dentro e fora de campo, está jogando bem, está apresentando um bom futebol, está conseguindo gols, né, que é o mais importante para vencer o jogo, né? Está conseguindo gols e somando pontos, né? Querendo ou não, todo mundo aí não falando do Botafogo, fora da mídia, o Botafogo acabou nessas 5 primeiras rodadas do campeonato
chegando a 15 pontos, né? Então, assim, dominando geral a tabela aí, líder isolado da competição. Quanto ao Corinthians, colocar o quê, né? O Corinthians com um problema claro que a gente já vem discutindo aí desde os nossos comentários aqui pelo Campeonato Paulista. O Corinthians tem um problema que precisa renovar o seu elenco, um elenco já envelhecido. E aí o Corinthians contrata um treinador de ótimo calibre, diga-se por sinal, mas que eu acho já um pouco ultrapassado. Para esse momento, talvez o Corinthians precisaria de outras perspectivas em relação a essa renovação de elenco e de futebol, mas o treinador não era a solução nesse momento, né? O Corinthians precisa rever o seu elenco. E está Pois é, o pagando Saraiva. caro pela demora que está fazendo em tomar as decisões necessárias. Saraiva, ainda bem que você não estava na coletiva do Luxemburgo ontem, que ele desceu o pau em todo mundo que praticamente chamou ele de ultrapassado. Porque toda, toda pergunta ele acha que tem uma perseguição contra ele e tal. Não é bem assim. A verdade é o seguinte, o Luxemburgo entrou no meio do fogo cruzado, né? Entrou no meio do fogo cruzado e, infelizmente para ele, a diretoria já disse que não vai contratar agora no meio do ano. Então, é o famoso se vira com o que tem, que só no ano que vem. É. Né, A Saraiva? sorte do Corinthians é que tem outros times que conseguem ser pior do que ele ainda, né? Então, assim, Hum. mesmo o Corinthians não jogando bem, tem boas possibilidades ainda de conseguir se manter, talvez na Série A do Campeonato Brasileiro aí, En- mas abre o olho, viu? Abre o olho porque vai passar por pouco. Enquanto isso, do outro lado ali, que o Botafogo do nosso Luiz Castro tá jogando o fino da bola, hein, cara? Conseguiu juntar uma molecada ali, cara, formar um time, é, usou esses jogos da Taça Rio, que foi o torneio do interior do Rio de Janeiro, né? Para para montar o time para a sequência do ano. Porque se tivesse continuado do jeito que tava, amiga, esse jogo ia ser 0-0. Pelo que a gente viu do Botafogo lá no começo do ano no Campeonato Carioca, e quando eu falei que a gente não tinha perspectivas quanto ao Botafogo, é baseado no que foi demonstrado no Campeonato Carioca. Um Justo. campeonato muito abaixo do esperado do Botafogo, e agora, surpreendentemente, é um clube se mostrando bem estruturado. 5 jogos, 5 vitórias. Ninguém imaginava isso. Só o Campeonato Brasileiro para proporcionar isso, né? Se fosse numa Premier League, por exemplo, o Botafogo não teria ganhado isso aí nem a pau. Mas vamos lá, ô Charles, é o seguinte, o segundo colocado, Palmeiras, fez churrasco em cima do Grêmio. Sim, sim. E ainda o placar ainda foi pouco ainda, pelo que foi o jogo. Eh, eu não, assim, né? Aquela coisa assim de ter. Eu espero que a torcida do Grêmio não tenha levado muito o que o Renato Gaúcho falou antes do campeonato começar, que o Grêmio brigaria lá em cima, que não deve nada para nenhum time, porque, nossa Senhora. Não, E é, é torcida uma. do, torcida do Grêmio deve estar uma arara com o Renato Gaúcho. Não só por conta dessas falas aí, mas também porque qual o motivo, razão, circunstância de poupar o Luis Soares num jogo desse tamanho? Não Assim, dá. sim, sim. É aquela coisa, para mim, quando a primeira vez que eu ouvi que o Luis Soares não viajaria para o jogo, era basicamente eu pensando assim, uai, Renato Gaúcho já colocou na caderneta que é um jogo que ele vai perder, e que Com por isso certeza. ele decidiu já não levar o destaque do time para preservar. Ele já contando que, vou perder mesmo, então eu aproveito para poupar o Soares. Aliás, é o seguinte, a TNT fez uma imagem lá, juntando todos os jogos do Renato Gaúcho contra treinadores portugueses no Brasil. Rapaz, o histórico é vexaminoso para o Renato Gaúcho. São 2 vitórias só e mais de 15 derrotas. É isso, é o. Só pro Abel dá Ó, quase 10 derrotas. sim, sim. Que isso, Renato Gaúcho deu muitas alegrias Pois é. E pro. o Charles, deixa eu te falar, assim, eu vi uma declaração do Juca Kfouri,
eu acho que você tende a concordar. Ele disse o seguinte, que o Palmeiras reduziu a pó a arrogância de Renato Gaúcho. Eu concordo, Hum, totalmente, sim, sim, sim. totalmente. E isso aí deixou bem, foi um jogo para deixar bem claro a diferença entre as equipes, né? E é aquela coisa, né, do Grêmio jogar sem ter intensidade, sim, né? Que é algo que o Grêmio, com a final que o Grêmio teve na Copa do Brasil alguns anos atrás, com o Palmeiras, né? A primeira final entre Renato Gaúcho e Abel, o Grêmio tinha esse problema da falta de intensidade também. Agora E não o dá Renato para. Gaúcho Ah, pode falar. passou os anos, e aí Hum. passou os anos, mudou os jogadores e tudo, e ainda tem esse problema ainda para o Grêmio. Agora Assim, né? sobre poupar o Luis Soares, eu vou fazer uma seguinte reflexão. Ele poupa contra o Palmeiras. Por que não poupou contra o Cuiabá? Contra o Sim, Cuiabá era sim. um jogo bem Uhum. menor, cara. Mas contra o Palmeiras é um Sim, jogo grande, tem que ter estrela. Senão, hum, amigo, o Palmeiras sim, faz o que fez. Se o Soares estivesse no campo, o time do Palmeiras não tinha feito 4. Tinha respeitado mais o Grêmio. né? É que lá de que sei se tipo é como ver as finalizações do Grêmio, Aí. as finalizações no jogo aí, ó. 28 a Olha, 3. olha, olha, olha aí, Que é isso? isso aí, Cara, isso aí foi mostra muito bem que foi o jogo. um atropelo, né? Um atropelo totalmente do Palmeiras, que é vice-líder da competição. Vamos passar aqui para o nosso terceiro colocado, o Fluminense. Cruzeiro 0, Fluminense 2, um jogo que o Cruzeiro não mereceu perder. Não mereceu O perder, foi Cruzeiro, muito nessa área. Cruzeiro vinha bem na competição, a gente já tinha colocado aí no programa que, surpreendentemente, também veio uma equipe mais estruturada aí voltando da Série B e jogou um jogo bom diante do Fluminense, mas a equipe carioca acabou saindo vitoriosa e um jogo importante, né? Porque vencer, a gente vive falando isso aqui nas competições internacionais, né? Mas vencer sempre fora de casa é uma vitória com peso maior, né? Isso. Lembrando que o Cruzeiro jogou bem. O jogo foi frenético, foi lá e cá, lá e cá, lá e cá. Só que o Cruzeiro tinha como seu adversário o ex-goleiro Fábio, que agora é goleiro do Fluminense. Nós tivemos Fábio aí, ficou, depois de um bom tempo, né? Ele já está jogando bem, já faz algum tempo, mas o Ganso, né, voltou aí a marcar um gol. sim, E mais uma vez o Cano, né? O Cano quase não faz gol pelo Fluminense, né? quase. Acabou Não, fazendo o segundo gol aí. E essa questão de revanche aí, né? O Fábio voltando a enfrentar agora pela Série A, né? O Cruzeiro aí. E dá aquele gostinho, né? é, Trazer de para coroar essa fase que o goleiro continua vivendo, né? O Fábio que é um bom goleiro, né, Giovanni? bom goleiro, já tem quase 40 anos. Tá quase para aposentar também, mas parece que cada ano que passa ele tá melhor, né? Parece que cada ano que passa ele tá melhor. E o Cruzeiro foi bem, cara. O Cruzeiro foi bem. Fluminense também. Foi um grande jogo. Poderia ter dado empate, poderia ter dado o Cruzeiro vencedor, mas o Fluminense tem os caras que definem, né? Tanto é que no gol do Paulo Henrique Ganso, a bola bate de um lado, bate do outro, sobra para ele e faz. Ele faz. Tá num Agora bom no momento. A Cruzeiro, equipe do Fluminense tá num bom momento, né, Giovanni, também, né? é. Agora no Até Cruzeiro a quando dá bola cai no errado, dá pé do certo. Gilberto. Agora no Cruzeiro a bola cai no pé do Gilberto, cai no pé do Henrique Dourado. O Charles não deve ter saudades do Henrique Dourado, não. É só servir para bater pênalti. Pois é, e não. Pois é, e agora ele foi bater um pênalti contra o Cruzeiro, o Bruno Rodrigo, né? O Bruno Rodrigo não deixou, eles ficaram uma briga toda lá. Aí o Bruno Rodrigo bateu, o Fábio adiantou e pegou. Aí na volta eles brigaram de novo para bater o pênalti. E aí o Bruno Rodrigo bateu de novo e jogou para fora.
Se faz o 2-1 ali, ainda tinha tempo de buscar o empate, o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro Sim. não tem que se baixar a cabeça, não. O Cruzeiro tá jogando bem e, para mim, foi merecedor do empate. Mas futebol é desse jeito, né, gente? Vamos passar aqui pro próximo. O meu caro Charles, é o seguinte: Atlético Paranaense 2, Internacional 0. Você viu a assistência do Bento, goleiro? Pô, sim, sim. É que esse jogo aí, pra você ver, hein, ó, antes o Atlético fazer os gols, o Internacional teve chance de abrir o placar, de começar na frente, com um jogador que não deixa muitas saudades, lá no Palmeiras, né? Saiu o Luiz Adriano, né? Que saiu brigando com todo mundo, praticamente lá, assim, e aí depois o Atlético Paranaense foi, aproveitou, conseguiu fazer os gols e é uma vitória importante fora de casa, é muito importante, principalmente o Atlético Paranaense que tem um desempenho muito bom dentro de casa. Teve alguns Foi no. campeonatos que o Atlético Paranaense tinha quase que um aproveitamento enorme dentro de casa e muito ruim fora. Exato. Então, então isso aí é bastante importante para a continuidade do campeonato e isso aí mostra que mais um ano o Atlético Paranaense vai estar lá na frente. Sem correr risco, né, de rebaixamento. Sim, Aliás, eu diria que o Atlético Paranaense hoje é um dos 14 times maiores do Brasil. Sem dúvida, sim. sem dúvida. O que falta ao Atlético Paranaense é ganhar taça. Uhum. Inclusive, esse jogo aqui foi final de Copa do Brasil em 2019, né? Que o Atlético Paranaense levou dentro do Beira-Rio, inclusive, com o mesmo placar, 2-0, em cima do Inter. E vamos falar a verdade, o Internacional esse ano tá deixando a desejar. Porque você Os dois tomar times um gol, gaúchos ainda não apresentaram bom futebol esse ano. é, os dois, né? Sim. E você tomou um gol onde o goleiro O, bate um balão para frente. Balão não, parece um tiro de meta, né? Quase. uhum. Para frente. A bola passa toda a defesa e vai pro atacante. O atacante ainda faz de cobertura em cima do goleiro. Sim, Cara, sim. isso aí é o quê? É pra derrubar o Mano Menezes. Só pode ser. E a diretoria tá mantendo o Mano Menezes. Mano que perdeu dois É, a 0 pro São Paulo, agora perde 2-0 pro Atlético Paranaense e vai seguindo aí, né? Vai seguindo aí. a E, contagem regressiva. Contagem é, regressiva para o Mano cair praticamente. eu acho, Charles, é o seguinte, é um achismo só. A dupla Grenal tá louca pra mandar o treinador embora. Uhum. Só que o problema é que eles não estão achando motivo. Principalmente o Grêmio, pra mandar embora o Renato Gaúcho. Ah, sim, sim. O Renato Gaúcho vai na coletiva, espezinha o time. O time tá jogando mal. E com certeza tá jogando mal por causa do técnico. Sim. Tanto o Inter quanto o Grêmio. Mas enfim, eles que se resolvam lá, né? Vamos passar pra frente aqui. O meu amigo Saraiva, é o seguinte. Finalmente o Fortaleza teve um dia ruim, né? Pra minha alegria. É o Fortaleza aí para a alegria geral da nação, né, ô Giovanni? Não Isto. conseguiu tirar o zero do placar, né? A gente aí, um jogo equilibrado, né? Tanto aí 0-0 no placar, uma expulsão para cada lado. A gente pode dizer que foi um confronto equilibrado. O Fortaleza não Cara, estava num dia tão iluminado como a gente viu e já comentou aqui anteriormente, uma boa equipe do Fortaleza nas competições que tem disputado aí nos últimos anos, tem chegado bem, né? E um jogo mal, né? Deu uma oscilada nesse jogo, mas o que é normal, né? É o desgaste das competições acontece. que vem feito, isso é normal ter um deslize ali dentro da sua trajetória, né? Tinha do outro lado um time também que a gente não pode menosprezar, que é a equipe do São Paulo, em um jogo Isso mesmo. equilibrado, né? Um jogo equilibrado,
acabou permanecendo no 0-0, que para o São Paulo foi um ótimo resultado, Diogo. Cara, é o seguinte, pro São Paulo foi um ótimo resultado. São Paulo tá mantendo aquilo, né? Empate fora, ganha em casa. Empata fora, ganha em casa. Daqui a pouco termina na taça, com 75 pontos. Que é o que eu espero, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Enfim, mas o São Paulo, vamos falar a verdade, melhorou a defesa com o Dorival Júnior, só que piorou o ataque. O ataque do São Paulo não consegue produzir nada. Absolutamente nada. Nem no jogo contra o Inter, que ganhou de 2-0, não conseguiu produzir nada. O ataque do São Paulo é pobre, muito pobre. Tava o Caleri lá, mas, cara, não chega a bola para ele. Não adianta, fica ciscando ali, rondando a área. E nada, 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 nada além disso. E o Fortaleza tava num dia ruim, cara. Tava num dia ruim. Tipo assim, Fortaleza tava desinspirado, se é que existe essa palavra. Tava mal, tava mal. Aí quando tem a expulsão do Emanuel Brits, o São Paulo fica com um a mais, o São Paulo tem o poder de definição. Aí vem o nosso Rodrigo Nestor, faz uma cagada e é expulso também. Aí, amigo, aí fica difícil você ganhar o Campeonato Brasileiro assim, ainda mais com o Palmeiras que logo logo deve assumir essa liderança, né? É difícil, né, Giovanni? A gente vê grandes equipes aí brigando. Hoje o Botafogo é o líder, Palmeiras já está encostando, Fluminense também está logo ali na cola. O Fortaleza, que na verdade que poderia ter vencido essa partida aí também, porque tem um grande time, acabou num dia não tão inspirado, né? Acabou aí Uhum. não saindo do zero contra o São Paulo, que melhorou também a sua defesa, né? Méritos aí do Dorival Júnior, que consertou a defesa também do time. Mas Fortaleza não ganhou, São Paulo também não, mas sabe quem ganhou? Atlético Mineiro. Finalmente uma grande exibição, o Atlético Mineiro em cima do Cuiabá, que está cumprindo a cartilha para cair, mandou o treinador português embora. Meu caro Charles. É, é isso aí. O Cuiabá tá naquela assim, né, de tá meio que cumprindo um aviso prévio no Campeonato Brasileiro, Aviso prévio, eu assim, gostei. Aviso porque, prévio de 6 meses. nossa, sim, 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 um bom para se preparar, né? Mas que, cara, os resultados, o desempenho que o Cuiabá vem tendo, tal, e, cara, e o Atlético Mineiro fazendo o que se esperava dele, porque é É, isso. mas contra É, Cuiabá, até o time de Honorópolis. sim, sim, falando, sim, a Se é que maior coisa existe que o esse time. Atlético Mineiro tava muito inconstante, não tava conseguindo fazer isso, né? É. Não, E, ainda está a- inconstante. sim, agora o problema do Atlético Mineiro é se na próxima rodada ele vai conseguir fazer isso. Daqui a pouco a gente Até, vê. A gente vê a próxima rodada daqui a pouco. Pode complementar, Charles. sim, sim. Mas é isso, vale os 3 pontos, são muito importantes para o Atlético Mineiro, né? Para o decorrer do campeonato e aquele saldo de gols, né? Que a gente nunca Exato. sabe quando Bom, pode precisar. Saraiva, a molecada da Vila resolveu jogar, hein? Santos 3, Bahia 0. O Santos está encontrando um caminho aí, que é um caminho antigo, né? O de usar jovens da base. Nós tínhamos comentado também, né, lá no comecinho, que se o Santos viesse com aquele mesmo elenco, daquela mesma forma que estava disputando o Campeonato Paulista, o Santos era fortíssimo candidato ao rebaixamento. Mas já no dois programas aqui para trás, a gente já falou a evolução do Santos, né? O Santos agora fazendo um bom Campeonato Brasileiro, uma boas partidas, usando aquilo que sempre faz o Santos forte, né? Que é a base, né? Quando dá problema, Base. chama a molecada da base, porque a base resolve lá no time da Vila Belmiro. Exatamente. Vamos passar aqui para frente. Charles, vitória protocolar do Flamengo em cima do Goiás, hein? Pedro saiu machucado, fez o gol de pênalti e se machucou logo na Sim, sequência. Então preocupa aí pro Flamengo nos próximos jogos, hein? sim, pelo que falam, ele pode até nem jogar na primeira partida contra o Fluminense na Copa do Brasil, que seria uma perda grande para o Flamengo. E é que lá, a gente até estava esperando que o Flamengo produzisse, Ganhasse fizesse mais, mais né? gols.
Fez mais gols jogando no Maracanã, com apoio da sua torcida e tal, jogando com o que tem de melhor disponível na hora. É, mas eu imagino que estejam lá aliviados por pelo menos ter os pontos, né? Hum. Sim, né? Já que estava com sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro, É, Flamengo, mas passo das assim, né? minhas as suas palavras. Pode falar, Charles. Sim, sim, como diria, aquela chegada do Sampaoli já deu uma desempolgada. É. O Saraiva, o América fez o primeiro ponto dele, hein? Jogou O bem de América novo, fez o primeiro num mas jogo deixou o equilibrado, Bragantino né, fazer Giovanni? 2 gols. É, A gente vê que foi equilibrado no placar, dois jogadores de cada time, um jogador de cada time fez os 2 gols, foi igual em tudo, né? A gente vê um confronto equilibrado, o América abriu 1-0, o Bragantino virou e no final da partida o América acabou empatando a partida e garantindo assim o seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro, mas ainda permanece lá embaixo, João. permanece na lanterna. 2 gols de pênalti do América, né? E o América jogou bem de novo, só que de novo não veio vitória. Parecendo o roteiro do Fortaleza no passado. Jogava bem, perdia, empatava. Enfim, mas eu ainda acho que o América sai dessa zona de rebaixamento com folga ainda. E o Bragantino, só empate, só empate, só empate. Vai ficar na coluna do meio ali, hein? O Bragantino ele tem a Uhum. questão, ele costuma empatar os jogos que a gente espera que ele ganhe e quando a gente pensa que ele vai perder, ele ganha. Ah, sabadão ele vai ganhar, se Deus quiser. Você vai ver contra quem. Bom, para finalizar, ô Charles, Curitiba e Vasco, precisa de comentário? O jogo foi péssimo. Assim, 1-1. Os jogos do Curitiba, assim, né, pelo menos nesse começo do campeonato vão ser isso aí. E o O time do Curitiba Curitiba é quase ganhou, muito Giovanni. limitado. Oi? O Curitiba quase ganhou. É, pois é, Sim, quase Dá ganhou. para você ter uma noção de como é que foi o jogo. sim, sim, Exatamente. e- Bom, isso representa tudo aí. vamos passar para frente aqui para finalizar, gente. Próxima rodada. Bahia e Flamengo, sábado, em Salvador. No caso, Saraiva. Flamengo, né? Flamengo é favorito. Sim, Flamengo Flamengo é favoritaço. favorito. Flamengo, Fluminense e Cuiabá. Há Fluminense. necessidade? Há O necessidade? Não, Fluminense passa, hein? Palmeiras e Bragantino. 2-1 Bragantino. A torcida era essa, Giovanni, É. mas o Palmeiras é favorito. Tomara que seja 2-1 Palmeiras. Pois é. Clássico aqui, Atlético Mineiro e Inter na próxima rodada. Atlético Dois Mineiro, do né? Hulk. É. Sim, Se o Atlético Mano Mineiro Menezes não ganha. colocar 10 na defesa, tá tudo certo. Vamos lá, Grêmio e Fortaleza. Fortaleza vence fora de casa, Giovanni. O Eu acho, Fortaleza vence e o Renato balança, hein? eu acho que o Grêmio dá empate. Vasco e Santos. Esse jogo é jogo de Santos, empate. Hum. tá certo. Parece Pera aí. empate mesmo. Não, pera aí. Não, 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 não. Esse jogo é sensível nesse grupo. 0 a Vou te 0, falar uma coisa. todo mundo Esse jogo, feliz. esse jogo aí é 1-0 pro Corinthians, goleada. Eu faço das minhas as suas palavras ao contrário. Eu espero que o São Paulo ganhe a primeira na Neoquímica Arena. 1 a 0 a 0 pro 0, hein? Tricolor. Ah, Z- palmeirense é chato demais. Vamos lá, Atlético e Curitiba. Atletiba, hein? Mas o Atlético muito superior hoje, Giovanni. Atletiba, O é Atlético, furacão, né? o Atlético ganha. Goiás e Botafogo. O Botafogo É, vai permanecer mais uma rodada na liderança, pelo menos, Giovanni. Botafogo Pois é. ganha. Assim a gente espera. E por fim, o clássico Mineiro América e Cruzeiro. Eu acho que o América leva essa. Charles. Eu acho que o Cruzeiro ganha. Lembrar que isso foi semifinal do Mineiro, hein? Então o Cruzeiro vai para revanche. Então, assim. E agora, para finalizar a classificação, já falamos aqui: Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Atlético, Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo.
São Paulo em sétimo. Atlético Mineiro, Santos, Grêmio, Inter, Flamengo, Bahia, Vasco, Bragantino e o Corinthians, pelo critério de cartões amarelos, fora da zona de rebaixamento. Cuiabá, Goiás, Curitiba e América fecham aí a classificação. Muito bem. Meus amigos, finalizamos aqui mais um programa CV Connect Esportes. Semana que vem estamos de volta para comentar o clássico majestoso aí, né? Obrigado, Saraiva. Obrigado, Charles. Curtam a gente no YouTube, no Spotify. Curta, comente, compartilhe, ativa o sininho. E é isso. Valeu! Até mais, gente!